O que é um pacto? Pacto é uma decisão espontânea e irrevogável. O pacto é uma decisão entre Deus e os homens. E ele produz uma convicção inabalável de compromisso mútuo, de uma aliança entre Deus e o homem. A aliança, portanto, é um pacto. E eu quero, queridos irmãos, ler alguns textos da Bíblia Sagrada que nos leva a refletir sobre a aliança. Para isso, eu gostaria que os meus filhos pudessem projetar na tela o texto de Êxodo, capítulo 19. E quero que você, que está aqui conosco, participando de maneira presencial deste culto, possa nos acompanhar na leitura através do telão. E vocês que estão em casa também possam nos acompanhar, porque hoje nós vamos dedicar o nosso tempo, a maior parte dele, lendo as Escrituras Sagradas. Porque a mais sublime mensagem não é o discurso com uma oratória refinada. A mais sublime mensagem é a proclamação da Bíblia Sagrada. Porque a palavra de Deus, ela é inspirada, ela é eficaz, ela é proveitosa e ela não voltará vazia para Deus. Amém? Portanto, vejam aqui. Eu estou lendo, junto com vocês, Êxodo capítulo 19, a partir do verso 3 até o verso 8. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Digam comigo, aliança. Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Aleluia. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Digam comigo, povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhes tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma só voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do Senhor. Digam comigo, tudo que o Senhor tem nos falado, faremos. Isto não é outra coisa senão uma aliança. Enquanto refletimos, vou pedir agora Deuteronômio, capítulo 28, verso 1. Porque eu disse aos meus irmãos que a aliança é um acordo bilateral. A aliança, ela precisa ser feita entre duas ou mais pessoas e precisa haver a disposição de compromisso. É claro que isso nos remete ao casamento. É impossível haver um casamento se duas pessoas não estiverem dispostas a se amarem
a se respeitarem, a conviver um com o outro, tolerando as fraquezas do cônjuge e liberando perdão quando um dos cônjuges falha. A aliança é a disposição da gente seguir juntos a qualquer preço. Diga comigo, seguir juntos a qualquer preço. Agora vejam o que disse Deus quando ele estava propondo uma aliança entre ele e o povo de Israel. Queridos, Deus, na sua soberania, ele sempre usou a misericórdia, até porque não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui. O profeta Jeremias disse que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs sobre as nossas vidas, e esta é a causa de nós estarmos em pé e não termos sido consumidos. Aleluia. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, no capítulo 28. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Queridos, o texto está dizendo, todas estas bênçãos virão sobre a sua vida se você ouvir a voz de Deus. Mas ouvir, irmãos, implica em colocarmos em prática aquilo que ouvimos. É mais ou menos assim. Eu estou bem atarefado em algum lugar e uma pessoa me chama porque ela precisa da minha atenção para resolver alguma situação e eu simplesmente viro as costas para aquela pessoa ou então dou ouvidos a ela, mas não coloco em prática aquilo que ela está me pedindo. Não está havendo interação. Não está havendo interdependência. Queridos, a palavra de Deus diz que entre nós, os filhos de Deus, é necessário haver interdependência. Mas a nós, em relação a Deus, precisa operar a soberania de Deus e a nossa dependência da sua boa vontade. Quantos concordam com a Bíblia Sagrada, digam amém, Jesus. Olha o versículo próximo. Vamos lê-lo. Bendito serás na cidade. Trabalhando, vivendo na cidade, enfrentando os perigos da cidade, enfrentando os riscos da cidade. Quanto maior a metrópole, mais perigosa se torna. Mas se a sua vida estiver nas mãos de Deus, a palavra bendito significa abençoado serás. E eu quero declarar a você que você será abençoado se você andar na presença de Deus. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo, desenvolvendo o seu trabalho lá no campo, enfrentando, meus irmãos, a instabilidade da temperatura, das estações, da chuva ou da falta dela. Mas se você confiar no Senhor teu Deus, mesmo com as instabilidades que há no tempo, haverá a bênção e a provisão de Deus sobre a sua vida. Bendito o fruto do seu ventre, isto é, o seu filho, a sua descendência te dará alegria, e o fruto da tua terra, a sua terra,
apesar das dificuldades, será uma terra fértil. Bendito o fruto dos teus animais e as crias da sua vaca e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros. Olha para mim, a bênção de Deus, ela vai seguir você. Quantos recebem essa palavra? Levanta a mão direita para Deus. Diga comigo, a bênção de Deus, ela vai seguir a minha vida e ela vai seguir a minha família. Aleluia, aleluia. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, em tudo que puseres a tua mão, e Ele te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Deus falou e Deus, Ele tem feito um compromisso. Eu não vou dizer assim, Deus jurou, Deus, eu quero dizer a palavra Deus fez um compromisso, sabe por quê, irmãos? Esse termo, Deus jurou, ele é muito santo, ele é muito sério. Então, para nossa melhor compreensão, eu quero dizer para vocês, Deus fez um compromisso com você. Se você andar na presença dEle, Ele o honrará. Aleluia, aleluia. Vamos ao 10 agora. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor e terão temor de ti. Quando alguém falar para você, ô José, filho de Deus, ô Maria, filha de Deus, ô Aparecido, filho de Deus, ô Joaquim, filho de Deus, essa pessoa está confirmando que você carrega o nome de Deus, a proteção de Deus e a bênção de Deus sobre a sua vida. Ela está reconhecendo, irmãos, que você é um testemunho vivo da bênção e da provisão de Deus. Aleluia! Glória seja dada a Deus. E todos os povos da terra verão que és invocado sobre ti o nome do Senhor e terão temor. Eles te respeitarão. E o Senhor te dará abundância de bens. Quem recebe isso, diga amém. E o Senhor te dará abundância de bens, do fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou aos teus pais te dar. Oh, aleluia! Deus fez um compromisso com Jacó. Deus fez um compromisso com Abraão. Deus fez um compromisso com Isaac, que a descendência deles seria guardada, seria próspera, e onde vivêssemos, nós iríamos fazer a diferença. Esta é a aliança de Deus conosco. Agora o 12, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das suas mãos. E emprestarás a muitas nações, porém, tu não tomarás emprestado. Não há necessidade de você emprestar. Não há necessidade de você pedir emprestado. Sabe por quê? Porque Deus, Ele prometeu te dar. E se você administrar bem, Ele vai te honrar
e você vai ter o suficiente para você sobreviver. E haverá abundância. Esta é a promessa de Deus para a sua vida. Aleluia! O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça. Aleluia. No bairro onde você morar, as pessoas olharão você como um líder, como uma referência naquele bairro. As pessoas dirão assim: eu quero ser como o seu Joaquim, que serve a Deus, e o seu Joaquim não tem falta de nada. As pessoas vão dizer isto: eu quero ser como a Dona Maria, que é uma pessoa simples, é uma pessoa trabalhadeira, é uma mulher honrada, é uma mulher de respeito, aquela mulher me inspira. As pessoas vão dizer assim a respeito de você, porque esta é a aliança de Deus com você. Vamos ver o 14 agora. E não te desviarás, de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servir. Esta é a condição que Deus impõe. Queridos, toda aliança ou todo pacto exige uma reciprocidade. Deus fez a nós todas estas promessas, mas Ele conclui dizendo assim, não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, andando após outros deuses. Vejam bem o que Deus espera de nós. Fidelidade. Diga comigo, fidelidade. O maridão querido, maridão abençoado, o que você espera da sua esposa, hein? Fidelidade. Diga comigo, fidelidade. Diga comigo, respeito. Diga comigo, honra. Diga comigo, fidelidade. Esposa querida, o que você espera do seu marido? Fidelidade, respeito, honra, fidelidade. Isto, queridos, é um pacto, é uma aliança, e isto só funciona se for colocado em prática sob uma ótica de uma estrada de uma mão dupla. Isto é, a estrada que vai e a estrada que vem. Agora, queridos, quando Israel ouve estas promessas de Deus, Israel procura seguir a orientação de Deus, mas em um dado momento, Israel começa a enfrentar adversidades, dificuldades. E você sabe o que Israel fez? Israel quebrou a aliança. O último verso que nós lemos, Deus nos exorta dizendo: não andem atrás de outros deuses. Não se desvie para a direita ou para a esquerda. Não ande atrás de outros deuses. Pode ser que o Deus que nós estejamos andando hoje atrás dele seja, queridos, um ídolo. Pode ser que esse Deus seja especificamente aquele desejo desenfreado de ganharmos muito dinheiro, receber muito poder, muita fama. Pode ser que os deuses que nós andamos atrás deles hoje seja o entretenimento. Queridos, a palavra de Deus nos diz: somente ao Senhor teu Deus servirás e somente a Ele prestarás culto.
E aí, queridos, quando Deus percebe que o homem se desviou do caminho e quebrou a aliança, a Bíblia diz através de Jeremias, capítulo 31, que Deus faz uma nova aliança com o homem. Que Deus misericordioso é esse, irmãos? Jeremias capítulo 31. Vamos ler. Veja o que diz Jeremias capítulo 31, do verso 31 ao 33. Verso 31. Isso. Eis que dias vêm. Olha, irmãos. Analisem isso. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu haver desposado, casado, diz o Senhor. 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Onde é que está o povo de Deus? Onde é que está o povo de Deus? Diga aleluia. Diga eu pertenço. Diga eu faço parte. Diga sou o povo de Deus. Mas, queridos, neste interrogo entre Êxodo, Deuteronômio e agora Jeremias, muitas coisas aconteceram. E Deus precisou castigar a Israel. E quando Israel, queridos, estava agora sofrendo, humilhado, havia se dispersado, os judeus estavam dispersos no mundo inteiro. Deus, para cumprir a sua palavra e para cumprir o seu propósito, quando Deus falou à serpente, quando a serpente enganou o homem, Deus falou à serpente que aquilo não duraria para sempre, mas que Deus ia levantar aquele que iria pisar na cabeça da serpente. Aleluia. Por misericórdia, Deus levanta o profeta Jeremias, conhecido como o profeta quebrantado, o profeta chorão, porque, irmãos, era impossível Jeremias falar ao povo de Israel e ver a destruição que havia no povo de Israel e ele não sentir compaixão daquele povo. O choro de Jeremias não era outra coisa senão a lamentação do Criador por ver a criatura tão decaída como nós estávamos. Mas Deus disse: eu farei uma nova aliança com o meu povo. Digam glória a Deus. E de Jeremias nós vamos para Mateus. Capítulo 5 de Mateus, no verso número 17 até o verso 20. Olha a nova aliança de Deus se cumprindo, irmãos. O pacto, o compromisso, o propósito de Deus se cumprindo para a vida humana. Mateus capítulo 5, verso 17. Não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim destruir, mas eu vim cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais se passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja,
e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande, aleluia, entre os homens. Agora o 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus, ou entrareis na nova aliança. Jesus veio e Jesus cumpriu toda a lei. Jesus veio e a Bíblia Sagrada nos diz que ele deixou a glória do Pai. Irmãos, ele veio, tomou a forma humana e ele nasceu da Virgem Maria, sem pecado. Digam comigo, Jesus não pecou. A Bíblia diz que ele foi experimentado em tudo, irmãos, mas ele nunca pecou. Ele suportou a cruz. Digam aleluia. Jesus suportou a cruz. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu já acidentalmente enfiei algum espinho debaixo da minha unha. Tem mais um herói ou heroína que já, de maneira acidental, viu um espinho ou uma ferpa de madeira enfiar-se dentro ou embaixo da sua unha? Já viram? Eu já vi. Eu já experimentei. Aqui está o preço da desobediência. Eu deveria ter mais ou menos 5 anos de idade. Minha mãe não deixava eu brincar sozinho, mas eu fugi dela. Eu subi no pé de laranja. Eu queria colher a laranja mais bonita. E a laranja mais atraente é aquela que está mais alta. Sim ou não, irmãos? Mas o meu irmão tinha passado ali naquele pé de laranja. E ele podou o pé de laranja. E a gente poda o pé de laranja com um facão cortando na transversal. Sim ou não? Meu irmão cortou na transversal e ficou o galho pontudo. E eu subi e a laranja mais bonita é aquela que estava lá na copa. E quando eu estendi a mão, o galho que eu subi, ele se quebrou e eu caí de ponta cabeça e a minha perna se enroscou naquele galho que o meu irmão havia cortado e rasgou desde aqui, está aqui, olha. Faz mais ou menos 60 anos que eu tenho esta marca na minha perna. E eu costumo dizer que esta é a marca da desobediência. É o resultado que nós colhemos quando nós não obedecemos. Irmãos, eu caí para ajudar em cima de um pau podre. E naquele pau podre estava cheio daquele marimbondo grandão vermelho. É verdade, é a mais pura verdade. Vocês conhecem aquele marimbondo? Irmã Reusa, a senhora está rindo, a senhora conhece esse marimbondo. Aquele vermelho assim, irmã, que gosta de andar para comer as frutas podres que estão no chão. E aquele pau estava cheio de marimbondo. Enquanto eu estava com este ferimento, com espinhos em todo o meu corpo, os marimbondos estavam me mordendo. Queridos, eu sei não, tenho noção do que é a dor do ferimento. Mas o meu Jesus, ele não foi na cruz por acidente. Ele foi na cruz por livre e espontânea vontade. Eu vi o meu sangue se derramar. Era no sítio, não tinha médico, irmãos, não existia médico. Minha mãe tratava com remédio caseiro. Quando passou alguns dias, eu via umas coisas brancas na minha perna.
E aí chamaram o farmacêutico, e o farmacêutico daquele lugar era o único. Ele atestou que eu estava com varejeira, é bicho mesmo, que ia começar a comer a minha perna. Mas, queridos, aquilo foi fruto de um acidente. O Senhor, o meu Senhor Jesus, Ele foi à cruz e colocaram sobre Ele uma coroa de espinhos. E apertavam e batiam naquela coroa. Como vocês viram aqui a ilustração através do vídeo, colocaram nas mãos dele os pregos e batiam os pregos. E, queridos irmãos, Jesus não recuou, ele foi até o fim. Sabe por quê? Porque ele queria quebrar o poder do pecado, ele queria quebrar o poder das trevas, e o pecado só se é quebrado através do derramamento de sangue. Mas ele derramou o sangue dele por você e por mim. Aleluia, aleluia. Quando ele teve sede, meus amados, diz as escrituras que puseram na boca dele vinagre. Mas não era um simples vinagre. Este vinagre saboroso que nós usamos hoje para poder nos alimentar, temperando a salada. Os historiadores dizem, desculpem irmãos a expressão, que aquele vinagre era o produto usado num pedaço de esponja, nos banheiros públicos. Havia um banheiro público onde as pessoas se reuniam num grupo de pessoas e ali elas defecavam publicamente. Havia uma parte reservada para as mulheres e uma parte reservada para os homens, mas era coletivo e eles se sentavam um de frente para o outro. E aquele vinagre que estava embebecido numa esponja, era a esponja que as pessoas usavam para a sua higiene depois de ter defecado. E contam os historiadores que aquela esponja, depois de ter sido usada nas partes íntimas daqueles que ali estavam liberando o seu excremento, foi aquele vinagre e aquela esponja que foi levada para o nosso Senhor beber. Sim, é isso que você está pensando. Fezes. Mas ele não voltou atrás. A Bíblia Sagrada diz que quando ele não suportava mais a dor, as pessoas batiam nele e mandavam ele profetizar. Diga quem é que te bateu, você não é o profeta? Você não é o sucessor de Elias? Não é o sucessor de Jeremias, não é o sucessor de Isaías, dos grandes profetas, diga quem é que te bateu. E Jesus apenas proferiu esta frase dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Queridos, a palavra de Deus nos fala, nos mostra que agora a nossa aliança não era representada por um animal, por um pombo ou por uma declaração pública. A nossa aliança entre nós e Deus agora foi formulada com a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que Deus iria atrair o seu povo para uma nova aliança com Ele. E aí, queridos, lá em São João, no capítulo 1, verso 12, se não me falha a memória, a Bíblia diz que Ele veio para os seus, isto é, para os judeus. E os judeus, mesmo depois deste sacrifício, ainda o rejeitaram. E aí então Jesus abre os braços e diz,
vinde, não apenas os judeus, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aleluia. E Jesus ainda diz assim, irmãos, os judeus o rejeitaram, mas aqueles que o receberam, Jesus deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus. E aí está a nova aliança. Lucas capítulo 22, versículo 20, vamos ver? Lucas capítulo 22, versos 20, diz assim: glória seja dada a Deus. Semelhantemente, ele tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Há outros escritos que diz: é a nova aliança que faço com vocês. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. O 23, glória a Deus. E começaram a perguntar entre si: qual deles seria o homem que havia de fazer isto? Que havia de trair o Senhor? O próximo. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Contendas. Vocês viram que contendas não é uma coisa nova? Viram que contendas não é uma coisa do nosso tempo? Entre os discípulos do Senhor havia disputa, enquanto Jesus estava entregando-se por eles, eles disputavam quem seria o mais famoso, o mais influente, quem seria o líder. Vocês viram que isso não era diferente? Mas a palavra de Deus nos diz, meus amados irmãos, que o Senhor Jesus, ao ministrar a ceia, ele disse: este é o meu sangue que é derramado por vós. Digam graças a Deus. Jesus agora é a nova aliança entre Deus e os homens. Deus o entregou, Jesus, para que ele pudesse cumprir com o homem o pacto de sangue que Deus havia feito e tornado público para atrair o homem novamente a ele. E em Mateus, no capítulo 7, no verso 22, nós vamos ler. Mateus capítulo 7, no verso 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? O 23, e então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E o 24 diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa. Diga glória a Deus. Digam glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Para concluir, Romanos capítulo 8, verso 32. E aqui nós concluiremos. Romanos capítulo 8, verso 32. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Próximo. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, isto é, contra os que têm a aliança com Deus? É Deus quem nos justifica. Glória a Deus. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou entre os mortos,
o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós? Próximo. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, irmãos? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Queridos, quem nos separará do amor de Cristo? A imprensa está mostrando que na Ucrânia está havendo um grande avivamento e o povo está correndo para dentro da igreja. Na África, irmãos, está havendo um grande avivamento. Depois da pandemia, foi marcado o dia oficial onde as pessoas poderiam ir à igreja. Quando abriram a porta da igreja, as portas do templo, irmãos, o povo invadiu. E o africano, ele é muito festivo, ele é muito musical. O africano, eles entravam dançando, pulando na presença de Deus e correndo para ocupar os espaços que eles podiam ocupar na igreja. Isso está acontecendo agora. Mas, irmãos, nós vamos esperar, você que está me assistindo na sua casa, nós vamos esperar a guerra chegar aqui no Brasil, como chegou lá neste país, para que nós possamos nos voltar para Deus? Nós vamos esperar, irmãos, que mísseis de outros países possam atirar bombas contra um hospital, como está acontecendo na Ucrânia, para nós voltarmos para Deus, voltarmos a frequentar os templos? Nós vamos esperar, irmãos, que uma cidade inteira, como Birigui, como Araçatuba, como Bauru, seja destruída, desolada, e mais de 3 milhões de pessoas abandonaram tudo o que tinham na Ucrânia e estão vivendo em outros países como miseráveis. Nós vamos esperar chegar isso aqui no Brasil, igreja, para nós nos acordarmos. Quem nos separará do amor de Cristo? O próximo. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Olha para mim, fica em pé na presença de Deus. Aleluia. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Quem crê assim, diga amém. Quem crê assim, diga glória a Deus. Queridos irmãos, traga a sua mão direita ao seu coração. Pasmem-se. Nós não tivemos carnaval este ano liberado de maneira geral. Sabe quando vai ser o carnaval na cidade de São Paulo? Vocês estão acompanhando isso? No dia que nós comemoramos o corpo de Cristo, dia de Corpus Christi. No Rio de Janeiro e em São Paulo. Isso não parece estratégico, irmãos? Afrontar o Senhor nosso Deus? Igreja, isso não parece estratégico? Afrontar o Senhor nosso Deus? Saíram às ruas do Brasil há 3 anos atrás, afrontando a Deus, nus, pegavam os crucifixos e introduziam nas suas genitárias, defecavam na porta de entrada dos templos. Vocês se lembram disso? Viram o que aconteceu logo depois? O que nós vamos esperar de um povo que resolveu afrontar a Deus? Irmãos, queridos, quem afrontou a Deus e sobreviveu para contar a sua vitória? Jamais, jamais. Mas Deus está chamando o seu povo à reflexão. E neste dia
de sexta-feira da paixão de Cristo, eu quero convidar você para refletir. Curve a sua cabeça. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, com temor e tremor, entramos na tua presença. Ouvimos a tua palavra. E o Senhor fez uma aliança conosco. O Senhor fez um pacto de sangue. E o Senhor deu Jesus, que derramou o seu sangue na cruz, pelos meus pecados. Meu Pai, tem misericórdia da minha vida. Tenha misericórdia dos meus irmãos que nesta noite estão aqui comigo. Misericórdia daqueles que nos assistem nas suas casas. Perdoa os nossos pecados. Pai, restaura a nossa aliança, porque nós te desejamos, nós te queremos, e eu estou fazendo, Pai, eu estou afirmando, Pai, a minha disposição de servir ao Senhor a qualquer preço. Ajuda-nos, ajuda o meu irmão, Pai, ajuda a minha irmã, tenha misericórdia de nós. Por amor do teu nome. A igreja diz comigo, amém. Vamos nos assentar e em silêncio nós vamos ouvir esta música agora. Assentados. Se você puder trazer a sua mão ao seu coração, ficando em espírito de oração, faz isto agora. Reflita no pacto que você fez com Deus, quando você entregou sua vida a Ele, ou então, se você deseja, você pode fazer isso hoje, entregue a sua vida a Ele, não espere a desolação, a desgraça, não espere a perseguição, tome uma decisão hoje, entregue a sua vida. Você pode nesta noite
Você pode crer que Ele não vai desamparar. Louvores ao Rei dos Reis. Ele é Jesus. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia. Eu fico ao ouvir teu nome. Santo, Aleluia. santo, santo, santo. Santo é o Cordeiro de Deus. Santo, santo, santo. Jesus, digam comigo, graças a Deus. Será que nós podemos dizer um glória a Deus, na certeza de que o nosso Senhor, na sexta-feira, foi crucificado? Sim, mas a cruz não pôde detê-lo. Na certeza que nosso Senhor Jesus, e este será o nosso tema amanhã. Jesus foi retirado da cruz, levado ao túmulo. Mas amanhã o nosso musical, amanhã a coreografia e os vídeos mostrarão para nós que ele jamais foi vencido, mas ele venceu. E Paulo pergunta assim: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó inferno, o seu aguilhão? Porque o aguilhão da morte ou do pecado é a morte. E Paulo conclui dizendo: mas graças a Deus, porque Ele nos dá a vitória através de Jesus Cristo. Glória a Deus. A propósito, amanhã teremos a segunda